Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui, parei no meio da minha produção e por isso que eu estou de touca, para falar um pouquinho sobre uma coisa que me fez parar de crescer, demorar para crescer no meu negócio e que ainda às vezes eu me pego e que pode às vezes estar acontecendo contigo. E eu queria falar, gente, sobre se vitimizar, sobre a empreendedora vítima. Eu já fui muito dessa e às vezes, gente, eu me pego nessa postura de se vitimizar. Eu sei que parece muito coach, mas vale sempre a pena a gente lembrar, relembrar e ver se isso está acontecendo com você, conosco, né? Já me peguei muito, gente, em função de eu não consigo produzir por causa da casa, o meu negócio não cresce por causa do cliente, a minha casa não fica organizada como deveria por causa dos filhos, eu não consigo fazer, me adiantar na produção por causa do fulano, do ciclano, sempre teve alguém que eu colocava a culpa. Entende? E isso, sem eu perceber, me fazia muito deixar de dar um passo à frente, de crescer no meu negócio. Toda vez que eu penso que a culpa é do outro, eu não tenho controle, né? Eu não tenho controle da situação da minha cozinha, eu não tenho controle da minha produção. E aí acaba que eu fico sem saber o que fazer quando eu coloco a culpa no outro. Então, se tu tá passando por isso, como muitas pessoas me mandam mensagem, Tati, eu tô deixando a confeitaria porque os preços estão muito caros, as coisas estão muito caras, né? Eu não consigo pagar o aluguel, não consigo isso, não consigo aquilo. Então, repense. Pense se tu não está culpando alguém, né? Se tu não está colocando a culpa que não é uma culpa que talvez tu deveria resolver, né? Isso, gente, aconteceu comigo principalmente depois que eu ganhei a Helena, sabe? Vou dar vou dar assim um exemplo que aconteceu comigo quando eu ganhei a Helena. Quando eu ganhei a Helena, era uma bagunça, gente, tá? Não mostrava aqui nos vídeos, mas assim, ó, era uma desorganização total, porque tinha a Helena pequena, eu tinha que cuidar, eu tinha que amamentar ela, e eu tinha que ao mesmo tempo atender os clientes, e eu tinha que também fazer as encomendas, e eu me peguei nessa posição de vítima, sabe? E aí eu pensei em quase desistir já, quase pensei em desistir da confeitaria. E eu culpava o marido, eu culpava todo mundo, porque eu tinha que trabalhar, sabe? Depois eu fui parar pra pensar, mas peraí, se eu tivesse que trabalhar fora, alguém teria a culpa? Se eu tivesse que sair de manhã todos os dias, pegar o ônibus e trabalhar, bater o cartão, porque não importa se eu tenho nenê, se eu não tenho, se eu trabalho, eu tenho que estar lá. E lá eu teria que fazer acontecer, fazer o meu trabalho. E por que que pra mim eu me vitimizo? Por que que pra mim não dá, eu não posso me organizar, eu não posso ter estratégia? Foi aí que eu vi que eu estava me vitimizando. Porque não, tipo assim, a gente não é melhor do que ninguém, entende? A gente não é melhor que os outros. Todo mundo tem suas dificuldades, né? Tem mulheres aí que saem todos os dias trabalhar com, né, deixa os filhos em creche, pega o ônibus, sai com frio, sai com chuva, sai de manhã cedo. E o que que elas têm que fazer? Elas têm que ir, não tem o que fazer. Não tem como elas dizer que não vão fazer, que não vão trabalhar. Se elas não forem trabalhar, não vai ter dinheiro para manter a casa no final do mês, né? Com seu marido, como muitas mulheres fazem, ou muitas mulheres sozinhas. E por que que eu me achava melhor que as outras pessoas, que eu não posso me organizar e trabalhar? Por que que eu não posso trabalhar? Né? Então, esse questionamento que eu fiz, então eu estava pensando de uma maneira vitimista e errada. E foi aí que eu fiquei pensando em arrumar estratégia para que eu começasse a mudar o meu negócio. Começar a delegar o que eu posso delegar totalmente, né? O que eu posso, o que outras pessoas podem fazer, o que os meus filhos podem se organizar, o que o meu marido pode fazer, eu delegar, não querer que faça como eu, sabe? Porque tem aquela mania da gente querer que as pessoas façam como a gente, cada um tem um jeito diferente de fazer. E aí comecei a delegar. Meu marido vai fazer mercado, eu vou pra produção, né, que eu é que sei fazer os bolos, os salgados, ele vai pra organização, limpeza, mercado, pra embalar salgados, fritança, tudo aquela parte que ele sabe fazer recheio, eu comecei a delegar, não querer abraçar tudo sozinha. E foi aí que as coisas começaram a mudar na minha vida. Então, esse ano, no início do ano, ocorreu isso comigo, sabe? De quase querer desistir.
E aí eu pensei, se eu vou desistir e trabalhar, de alguma forma eu vou ter que trabalhar. Se eu desistir da confeitaria aqui, eu vou ter que trabalhar fora. Não vai ter como eu desistir e ficar de pernas pro ar ou só cuidando da minha filha. Não tem, né, gente? E foi assim que a gente começou a crescer, a mudar, a melhorar. Melhoramos o nosso negócio. Melhorei a situação da minha cozinha, né? Quem me acompanha no Instagram sabe o quanto eu já fiz melhorias aqui para mudar, para me organizar, sabe? Cada vez mais ter organização para que eu consiga produzir, para que eu consiga assim produzir as encomendas sem enlouquecer, sabe, gente? Sem pirar com casa. E as coisas que não me dão retorno, como, por exemplo, eu tô postando demais no Instagram, não estão me dando retorno, eu largo. Eu fico somente com aquelas coisas que me dão retorno, que de fato me dão dinheiro, que é o meu trabalho da confeitaria e o YouTube, entende? É a mesma coisa que tu vai fazer. Eu ficar somente com as coisas que estão me dando retorno. Tô me dando retorno eu fazer bolo e docinhos, bolo e salgado. Aquelas outras coisinhas que é só para agradar o cliente, eu tiro, sabe? E junto com não se vitimizar, vem depois assumir as nossas responsabilidades, assumir as nossas falhas, sabe? Porque muitas vezes a gente, eu não tenho dinheiro, eu não tenho equipamentos. Mas quando o que a gente tá fazendo para isso melhorar, sabe? Que de fato eu tô pagando o preço, porque há um preço sempre a se pagar. Quando tu quer crescer o teu negócio, quando tu quer melhorar a estrutura do teu negócio, tu vai deixar de lado de comprar coisas para ti, de comprar coisas para tua casa, de viajar, de passear. Então são escolhas que a gente faz. No momento que tu não quer abrir mão dessas coisas para ti crescer, de fato tu não vai crescer. Tu vai ter mais coisas do que mais dinheiro, né? Tu vai ter mais coisas do que dinheiro. Porque o que faz a gente ganhar dinheiro é investimento. Investir no meu negócio. Se eu deixo de investir, então, de fato, eu vou ganhar menos dinheiro. E foi assim comigo por muito tempo. Eu queria fazer muitas coisas que não era relacionado ao negócio. E o que acontece? Eu demorei mais para eu crescer, eu demorei mais para de fato ganhar dinheiro na confeitaria. Mas quando eu entendi que o erro não era a confeitaria em si, porque a gente sempre culpa, mas o problema é que isso daqui não dá dinheiro, esse negócio. O problema é que as coisas estão muito caras. E eu te provo ao contrário que não é o problema. As coisas estão caras, mas a gente tem cliente, a gente consegue aumentar um pouquinho dali. Todo mundo, gente, faz festa, mesmo que tenha crise, mesmo que as coisas estão caras. Podem fazer festas menores, tá? Pode fazer festa mais assim, um pouco... Eu vou fazer festa menores, mas não é o que acontece. Sempre tem festa, sempre tem bolo, sempre tem pessoa querendo comprar salgados. Então, não é o problema o negócio. O problema é a gente que não sabe, né, que a gente precisa abrir mão de algumas coisas para que a gente de fato consiga crescer. Toda vez que tu quiser crescer, tu vai abrir mão tanto da tua liberdade quanto de lazer. Por um tempo, né, gente? Pra gente ter mais, né, mais dinheiro, né? Porque daqui a um tempo, de fato, tu vai colher. A gente sempre colhe o que a gente planta. A gente sempre vai, da forma assim, tu plantar no teu negócio é certo que tu vai colher. Só não vai ser no tempo que a gente pensa que é. A gente planeja, quero colher agora, quero desfrutar agora. E não, é no tempo certo. É no tempo que Deus tem pra nós, é no tempo que as coisas acontecem. Mas era isso que eu queria falar pra vocês, né? Essas coisas muito importantes, gente, né? Que eu recebo muitas mensagens e que às vezes também me pega. Às vezes eu também me pego me vitimizando e quando eu vejo que eu estou fazendo isso, peraí, deixa eu parar. Deixa eu parar pra analisar o meu cenário, né? Deixa eu ver o que eu tenho, o que eu posso melhorar, o que tá dentro do meu controle, o que não tá e o que eu posso mudar. E eu sei que dessa forma é a forma mais de todas as coisas que eu falo pra vocês. Pra te crescer, tu precisa dessas duas primeiras coisas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Deixa um like, deixa um comentário aqui pra mim e até o próximo. Tchau!